Né, ele vai gravar. Ah, você vai gravar. Boa noite, companheiros queridos. Desculpe aí, chegamos um pouquinho atrasados. Estamos retomando os nossos estudos, interrompidos para o recesso no dia 30 de julho. Não, 30 de julho seria o retorno, né? No início de julho, e retornaríamos dia 30 de julho, mas todos decidiram retornar no dia 6 de agosto, que é hoje. Nossos estudos que se realizam todos os sábados às 19 horas aqui na Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, Espírito Santo. E nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus. Nós estamos agora retomando, vamos continuar, mas ao mesmo tempo vamos fazer um pequeno resumo do que foi estudado antes de nós entrarmos no recesso, que é o capítulo 12, versículo 22, onde Jesus cura um mudo e cego. E é isso que nós vamos rever aqui com o nosso companheiro, Luiz Elias da Silva, que milita no grupo espírita Eurípides Barçanufo, em Uberaba, e ele faz um estudo que ele chamou de Miudinho, onde ele estuda versículo por versículo, e a gente está aproveitando esse estudo dele por ser muito rico, muito detalhado. Ele é um pesquisador e traz muitas informações para nós. Então, nós vamos fazer aqui o compartilhamento, que eu já deixei lá, mas não entrou. Deixa eu voltar. Agora eu não vou repor. Essa janela você pode fechar, José. Aqui, ó, tá aqui. Vamos então agora ver se a gente consegue. Aqui. Bom, boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. A Adriana não vem há um tempo, né? Então é bom a gente dar uma atualizada. Nós ficamos 2 semanas no mesmo versículo, que é aquele versículo do início da passagem, né? Em que Jesus cura um cego mudo endemoniado. O início da sendo descrito esse momento de cura. E aí nós ficamos 2 semanas nesse versículo. Na primeira semana, nós vimos a questão da cegueira e da mudez, né, junto com o dom da fala e o dom da visão. Vimos que é lógico que o intuito daquela cura não era em si uma manifestação física, mas uma mensagem espiritual que atravessasse os séculos e que chegasse até nossas vidas e que nos propusesse reflexões, uma meditação em torno do que seria em si a mudez e o que seria em si a cegueira. E nós vimos que essa mudez e essa cegueira, ela é realizada perante um grupo de fariseus que tentavam pôr Jesus numa situação difícil, né? Portanto, os cegos e os mudos espirituais eram esse grupo de antagonistas do Evangelho. A mudez representando o inconfessável, a mudez representando os complexos de culpa, né? Os processos culposos, enfermiços, que todo coração que anda na feira do mal traz em si. Então, você já tinha, eu não me lembro dele, antes de ter falado isso, que quando ele traz o resumo, ele acrescenta alguma coisa, né? Mas vocês já tinham pensado nesse sentido, de que a mudez significa o inconfessável, aquilo que a pessoa traz dentro de si, que não quer falar e que, obviamente, que ela falou demais em outra encarnação, ela não veio só porque ela não quer falar, nasce muda, né? Existe todo um contexto, toda uma série de planejamentos, mas o que vocês acham? Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Nunca me passou pela cabeça isso. Pois é, eu achei muito interessante essa abordagem dele. Levou para um espaço bem mais amplo, né? Tem algumas passagens de Jesus que ele fala sobre
ouvir e ver, né? Ele fala, em algumas passagens, ele fala, a voz eu falo a eles eu falo com palavras. A voz não, que eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Isso tem um significado mais profundo. Exatamente. Você vê que ele fala também. Não era só uma situação física de cura. Não. Era uma situação que pudesse... Isso. Pelo tempo, né? Olá, Chiquinho. Boa noite, Isalda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui hoje com o Egeu. Boa noite, todos. Oi, Helder. Deixa eu aumentar, deixa eu botar aqui. Nós estamos com o Egeu. Estamos com... Antônio Carlos. Estamos Yolanda. com Yolanda. Beth Balanço. Beth, Marcelo, Chacur, Estácio e lá no cantinho, Gedeon. Então é isso, meus amigos. Nós estamos falando sobre o Aloysio Elias está rememorando, recordando a parte toda, mas ele vai focar justamente sobre o que ficou relevante, né? Que é a cura do mudo e do cego. E ele está explicando aqui que a mudez, nesse caso, seria uma mudez que, abafando o que a pessoa traz dentro de si, que ela não quer exteriorizar. Vamos ver o que ele fala mais. O antagonista, o adversário do evangelho, é em essência um sofredor que traz calada dentro de si muitas chagas, muitas enfermidades. E isso porque eles também são acometidos por uma dificuldade de ver, de enxergar a presença de Deus, né, a lei de Deus nas circunstâncias e nas pessoas. Olha essa parte também. A cegueira é a dificuldade de enxergar a lei de Deus, a presença de Deus. Na outra passagem ele fala, vocês bem-aventurados por ver esses prodígios. Ele fala numa outra passagem. Que bom que vocês podem ver, creem, né? Tem gente que crê, vocês estão vendo, né? Mas tem gente que crê e não vê, sem ver. Ele fala de ver. Muitos gostariam de ver e não tem condição de ver. Vocês estão vendo e eu estou fazendo. Muitos não creem, né? Que não quis ver nas leis, né? Uhum. Que não quis ver. Não quis ver, não quis enxergar as leis de Deus. Nem a presença de Deus. É nada mesmo, mas se você sabe da presença, você segue as leis. O que tem visto nisso? Seria a derrubação, olha, a derrubação, seria a infringência, né, das leis, né? E o fato de você infringir as leis, você traz consequências. Verdade. Isso aí também, Gê falou uma coisa muito boa, vocês ouviram, né? Não ouvi, não. Interessante, quando chega esse horário, não sei se acontece isso com vocês, mas o Pigueiro já está bem mais fora. Depois de ter cantado, a gente viu a potência, né? Mas chega esse horário, já estou mas falando baixo. Bateria está depois do almoço, Depois do almoço tem que dar uma descansada, principalmente no sábado. Você não dorme depois do almoço? Eu durmo sempre 15 minutos, mas hoje eu fui você sabe, né? Vocês já sabem, né? Que a netinha do Almir do Carmo faleceu. Aí nós fomos lá no velório, né? Então está explicado. Você desprendeu energia, amor, consolo. Não sabia, não. Foi muito sofrido, tinha muita coisa envolvida. Aquela criança gozada. Vou até abrir um espaço aqui agora, que isso me emocionou também lá, sabe? Ficando emocionado. Por quê?
que quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que já está idosa, né, já passou pela vida, né, já está lá, mas dá a impressão de que já transitou pelos caminhos, né, já está no ponto final, basicamente isso. Mas quando eu era uma criança, né, praticamente um recém-nascido, né, tinha 2 meses, né, aquele rostinho, parecia um boneco, eu fiquei olhando aqui, me fez lembrar aquele caso do Ismael, né, do neto do Ismael. Você chegou aí ao enterro dele, o sepultamento dele? Quando chegou lá, o sepultamento do neto do Ismael, teve aquela revoada de andorinhas, né? Interessante. Não explicaram até para a gente. O Espírito vem mesmo com o objetivo de Ele trazer veio com o objetivo. E os pais estão assim, muito afetados. A Claudinha também está muito afetada. E o Almir não pôde ir, porque o Almir também está no hospital, né? A gente passou por aquele momento lá, talvez seja isso. Carreguei a bateria por lá dentro. Você vai desgastar, mas você vai recuperar. Aí, isso aconteceu lá. Agora vamos trazer para cá. O que eu estava falando é em relação ao que não conseguiu ver as leis, está implícito nisso quando a gente infringe também essas leis. Quando você infringe essas leis, você traz consequências pela sua infringência, né? E essa aí resulta naquilo que a gente fala, né? Que toda ação corresponde a uma reação, né? A lei de causa e efeito está toda envolvida nisso. Então, acho que há uma extensão bem mais ampla, né? Uma abrangência maior, né? E quando ele coloca assim, em primeiro ponto, que não conseguiu enxergar as leis, então é isso que eu quero dizer, que implícito nisso tem outras coisas, né? Que é o primeiro ponto, né? Não conseguiu enxergar e infringiu, por isso que veio sem a visão. As consequências. Exatamente. No efeito, tem uma causa na verdade. É não ver, não enxergar, é não ouvir também, que você às vezes também não soube atender até a atenção, né? E é por aí afora. Interessante, sim. Muito interessante. Apesar da bateria estar baixa, não estou aqui. É ótimo, você vai exercitando, recuperando as energias. Então são também cegos. E porque são cegos e porque são mudos, porque têm dificuldade de enxergar o amor de Deus nas circunstâncias e nas pessoas, e porque guardam dentro de si, né, como mordaça espiritual, muitos complexos de culpa, eles acabam cedendo espaço e sendo joguete, fantoche, na mão de outros companheiros tão sofredores quanto. Aí reina a lei de afinidade, né? Sempre alguém que cede campo, que dá abertura para a influenciação espiritual negativa. Nisso também que está falando aí, que quando cai nesse processo, né, que outros companheiros se prevalecem disso para tirar proveito, né? O que a gente vê muitas vezes, não só nas mediúnicas, né? Aqueles espíritos que vêm com dificuldades, muitas vezes não querem fazer o mal, né? Mas são obrigados, que estão vinculados a um sistema. Então fazem o mal por vinculações. Não é nem da vontade própria, vamos dizer assim, não é da índole dele mesmo, né? Ele está obedecendo lá outros corações que realmente vê essa fragilidade e consegue levá-lo a essa condição de serem os servos, os seguidores desses corações mais, vamos dizer assim, que estão ainda em processos muito difíceis, né, que a gente conhece. Isso não só no mundo espiritual, né? Nós vemos isso também no meio encarnado aqui, né, entendeu? Situações de subjugação, né, e outras coisas mais. Ele falou aí do remorso, não foi? Pois é, o remorso leva a isso. O remorso é uma das piores chagas. Né? Uma das piores além da tem a culpa, exatamente, é o que destrói, porque o remorso é um veneno, né? Que corrói. Remorso, o ódio, a mágoa são sentimentos. Ontem ele estava falando sobre isso, o Alexandre que estava falando, não sei se vocês estavam aqui, você estava na palestra de hoje, falando sobre o medo, né? E isso tudo, se a gente for descer a detalhes, como é que acontece isso, em se tratando da nossa organização física. Aí foi o que eu levantei, né?
não gosto muito de falar, não, mas acabei falando. Mas se eu gostasse, então, né? Mas o que eu estava falando era o seguinte, porque a nossa organização física, ela tem aproximadamente 37 trilhões de células que vivem trabalhando. Então, isso, elas trabalham e elas são estimuladas pelas nossas próprias energias, né? Quando nós entramos nesse campo, nessa condição, por exemplo, do remorso, do ódio, da vingança, o que nós estamos levando para essas células? Que são situações... É isso mesmo. Trilhões. Não é? São 37 trilhões de células. Quando você leva isso, você recebe, não, você que está gerando isso, né? Com ódio, com desavença, tudo realmente que existe de ruim, você está intoxicando essas células. E elas são sensíveis e elas, segundo até os próprios espíritos falam, que essas células elas têm raciocínio, elas têm memória. Elas têm memória, exatamente, é ter memória. É um sistema. Então, o que acontece? Contamina. Ao contaminar, traz o quê? O processo da doença, né? Desequilíbrio orgânico, né? Desequilíbrio orgânico. A maioria das vezes a gente vê que o câncer está muito vinculado a isso aí. Não só pelos estudos da doutrina espírita, até pelos próprios médicos, a própria ciência está chegando a essa conclusão. Quer dizer, no futuro a gente vai ter mais informações aparelhando as duas situações, espiritual com o físico. Né? Aí o tratamento vai ser diferente. Né? Porque essas células, elas vêm há trilhões de anos, sabe, sei lá quantos, né? Pelo menos quando se refere aqui à nossa Terra, né? Ganhando, aprendendo com o automatismo, né? Desde os seres mais, as células mais simples, unicelulares, exatamente. E aí o ser humano foi abrigando, né? O princípio inteligente que foi se aperfeiçoando, foi abrigando outras células primitivas, o próprio cachorro, por exemplo, o próprio animal, o gato, seja qual animal for, ele também não precisa pensar para o estômago dele funcionar. Já está automatizado. E essas células também, né? Exatamente. Nós, seres humanos, elas são comandadas mesmo. E mesmo inconscientemente, mas nós comandamos. Por isso que quando nós não estamos bem, destrambelha tudo. Francisco levantou a mão lá tem um tempão. Fala, querido. Desculpa aí. Sobre a alma das células, né? Eu ia perguntar se vocês não estão vendo a mão levantada. Está com... Desculpa. Você faz favor, Chico, quando for assim, você enfia a mão aqui, atravessa aqui a televisão e faz assim. Vou fazer isso. Não, eu só ia falar, quando falaram do remorso, é só para falar que o remorso é um passo para uma obsessão, né? Um caminho para a obsessão. Abre caminho mesmo. Pode entrar, meu filho. Eu ia só fazer essa intervenção. É verdade. Então tá, mais alguma coisa? Mais algum comentário? Então vamos prosseguir aqui. Negativa se estabelece ali um vínculo de simbiose, de sofrimento, em que um sofre mais que o outro e um prejudica o outro com essa expressão de sofrimento. Foi isso que a gente estudou as semanas anteriores. Também, deixa eu parar aqui agora que eu lembrei a André Luiz sobre... Era a Margarida o nome dela? A Margarida estava sofrendo obsessão e os espíritos queriam tirá-la dela, estava na cama. E foram, então, pesquisar quem eram os obsessores. E descobriram que, exceto o chefe dos obsessores, o obsessor mor, os outros não tinham qualquer vinculação com ela. Mas eles tinham problemas particulares. Um, por exemplo, o filho estava preso e foi preso injustamente, ele não se conformava com aquilo. O outro estava dentro do manicômio, né? Várias situações. E eles, por conta dessa mágoa,
dessa raiva foram, como é que a gente fala? Por esse obsessor. Atraídos. Foram bem atraídos, eles foram como se fosse contratados, não é bem a palavra, que não me vem no meu memória agora, mas foram por esses Aliciados. Isso, aliciados, é isso aí. Por eles, e eles, que não tinham nada a ver com ela, começaram a obsidiá-la, a tal ponto dela ficar doente. Ela estava mesmo num estado muito grave de doença. E eles foram, então, de um em um, resolver, os amigos espirituais foram comum, conseguiram resolver o problema do filho que estava preso, ajudaram, depois o outro, e à medida que eles foram resolvendo, esses espíritos ficaram gratos por terem ajudado aquelas pessoas que eram queridas ao coração dele, estavam sofrendo, e eles sofrendo juntos. E passaram do lado dos obsessores para o lado daqueles que queriam ajudar a Margarida e conseguiram no final, né? O Ranieri tem um caso que ele conta lá naquele livro dele, não sei se vocês já leram esse livro dele. Forças Libertadoras? Não. Materializações Luminosas? Interessante, Eu não sei, esse eu não li, não. Que ele faz uma excursão, né, no centro da Terra, naquelas regiões abissais, né, que ele tenta tirar um espírito lá, que já estava em condições de ser resgatado, só que está tendo dificuldades em função da sistemática, né? Que, apesar de a gente achar que não, mas eles são muito organizados. Muito inferior, ele se propõe realmente a se organizar. Eu posso dizer que é mais organizado que todos nós. É uma organização ditatorial, mas funciona. Funciona. E são inteligentes, né? Ele teve que se valer de uma situação em que um dos comandantes que estavam lá tinha um débito com ele. Eles tiveram que fazer uma negociação para ele poder ir até a esse que estava para ser resgatado e ajudá-lo a trazer para ser atendido conforme o programa, né? Eu sei que depois, no final, esse que estava comandando, ele teve essa mesma reação. Ele foi ajudado também, posteriormente, e passou a ser um aliado para a construção do bem. Eu acho que depois que passa essa sensação de impotência, esse ódio, essa mágoa, e a pessoa se liberta desses sentimentos negativos que aprisionam, a pessoa fica tão leve, não é que vai ficar perfeito, vai ter muita coisa para resolver, mas exatamente, aquilo que estava ali aprisionando a mente, né, deixa a pessoa tão leve que ela se dispõe, não, já que eu saí daí, eu quero sair sempre, eu quero ir para outro lugar, quero encontrar minha paz. Você falou uma coisa aí que veio uma resposta na minha cabeça de uma situação que eu vivia há 15 dias atrás. Nós fomos convidados a ir lá no hospital psiquiátrico, um domingo desse, com um grupo daqui da SEC, né? Falando no Adalto, né? Exatamente. Aí eu fui lá fazer a visita e fiquei incomodado com aquilo. Até hoje você me trouxe a resposta agora. Olha só, porque o homem é usado só pode ser por arquitetura desses espíritos malévolos. Colocaram aqui no hospital psiquiátrico aqui, e o que divide? Qual a única coisa que divide ali com aquele hospital psiquiátrico? Um presídio feminino. Como é que colocaram dois centros de força pesado, rapaz, junto? Se você imaginar, você não colocar duas coisas daquele jeito colado. O que divide o manicômio com o presídio é um muro. A árvore daquele presídio é a sombra, a árvore do hospital aqui é a sombra do presídio. As mulheres ficam aqui em volta daquela árvore ali. A sombra da árvore é onde os homens. Hoje é um presídio masculino, é onde os homens ficam se estampando do sol.
Olha a convergência de energia que tem ali. Quando elas gritam cá, eles lá ficam ouvindo. Eles estão num banho de sol, o que divide um centro de energia daquele do outro é um muro. Que acaba se interagindo. Acaba se interagindo. Aquilo deve ter. Não dá a gente não sentir na pele aquela convergência de energia. Agora, você imaginou quem trabalha naquilo ali? Como é que aquelas pessoas vão voar? Bom, tem que ter muita proteção. Né? Aí vai o seguinte, né? O desprendimento de quem vai fazer, o que vai fazer, o propósito, né? Isso tudo vai influenciar, né? Um campo também de proteção. Mas por que colocaram duas coisas tão fortes? Alguém. Por quê, né? A pessoa não pensa. Nós, como homens, nós não temos essa dimensão do todo, né? A gente vê só um pontinho. Eu não sabia disso. Quando eu cheguei, porque eu conheço o presídio, porque eu faço visita lá uma vez por mês. Eu já tenho. Lá tem 2 anos que eu faço visita e já tem 5 anos que eu faço visita no presídio. E aí eu não conhecia o hospital. Eu só ouvia falar. Sou de Cariacica, nunca tinha ido lá. Quando eu cheguei, que eu olhei, rapaz, não tem como aquilo não subir, aquela energia, não bater em você, porque eu conhecia o lado de lá do muro e não conhecia o outro lado do muro. Quando eu vi. Tanto de um lado quanto do outro, sofreu as influências. Né? Com certeza. As balanças pesando exatamente iguais. Quem construiu, quem resolveu colocar as duas coisas juntas, não pensou. Não pensa. Eu acho que não pensou, quis aproveitar o espaço só. E aí, aquele edifício público, né? Exatamente. Não tem essa sensibilidade. Exatamente. Mas aonde tem as maiores dificuldades também tem uma hora fácil. Sim. Quem nos levou lá informou dos espíritos protetores que tem ali trabalhando. Com certeza, onde tem a maior dificuldade, tem os obreiros que estão ali. Com certeza. Porque senão a gente não chega no momentário, nem chegar a se aproximar. E é interessante como é que determinados locais. Eu estou para falar para vocês. Fala. Eu estou para falar para vocês, independente da distância que esteja, uma separação. Parou, São portais diferentes. São administrações, mesmo no espiritual, diferentes. Eles podem até interagir de um modo ou outro, assim, por interferência do humano, né? Do encarnado, um grito, uma coisa. Mas a administração de um lugar e outro ali é totalmente diferente, não só no campo material, não, no espiritual. Tanto por parte negativa como positiva. Mas, com certeza, que se levam a influência por ter gritos, algumas situações. Mas as administrações deles não é conjunta, não. Mas eu vou dizer, é interessante isso, Helder. A Cariacica já é um local, porque tem também, a gente fazia visita uns anos atrás, depois paramos de ir, ao Casa de Correção, que se chamava, né? Hoje tem um outro nome, não me lembro mais. Eram os adolescentes, né? Ficavam 45 dias ali, tudo em Cariacica. Tem o presídio feminino, o penitenciário também. Duas em Cariacica. É muito forte. É verdade. Cariacica, na época, sem falar em política, na época dele, que ele estava como ministro da Justiça, ele lançou um programa de apoio às cidades que tinham mais problema no Brasil, e uma delas é Cariacica. Foram poucas cidades pelo Brasil, e uma delas foi Cariacica. O hospital, ele realmente é totalmente diferente do que toda a história conta. Nessa administração do Casagrande, por obra de Deus, ele reformou aquilo tudo. É um espetáculo você chegar lá. Parece que você está num lugar totalmente do primeiro mundo. Totalmente reformado, tudo limpinho, tudo organizado. Literalmente diferente do que se ouvia. Eu conhecia de jornal, né, de televisão. Mas quando eu estive lá, a diferença... Não tem uma parede suja, não tem mão suja, não tem papel no chão, não tem nada. Não tem nada.
impecável. Isso é importante. A gente usa falar. Que inclusive influencia até, né? Influencia. A limpeza é fundamental. Com certeza. Então, vamos lá, meninos. Na semana passada, eu voltei nesse versículo da cegueira e da mudez para tratar especificamente da questão da cura. Nós até expusemos o seguinte. Nós já estudamos cura aqui no Miudinho inúmeras vezes. Estudamos a palavra cura inúmeras vezes. Porém, eu dei uma dica de estudo para quem pratica essa modalidade, essa técnica, né, essa metodologia de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita em outros estados, outras cidades, até outros países, né? Eu contar para vocês agora mesmo, mandar um abraço aqui o pessoal em Portugal, em Braga, que está estudando miudinho lá, né? Que dica que foi essa que eu dei de estudo? Deixar a vida, as circunstâncias, o tempo, operar o processo de maturação da percepção, do senso de entendimento das lições de Jesus. Muito vai depender, sim, de leitura, muito vai depender, sim, de trocar experiência com outros grupos de estudo, com outros companheiros que estão estudando. O próprio Miudinho aqui de Uberaba, a gente não realiza sem a ajuda de uma equipe. Você está ouvindo alguma coisa, Chiquinho? Que eu não estou ouvindo nada. Se a minha internet está fraca aqui. O que é? Eu não estou ouvindo nada. Não está Não estou ouvindo? ouvindo nada, não. É Eu mesmo? estou ouvindo bem, perfeitamente. Agora eu comecei a ouvir. Internet. Agora eu comecei a ouvir. Ah, então tá bom. Ele vai falar sobre o seu leão. Como o seu leão conseguiu fazer esse estudo minucioso. Um companheiro, o Altino, que mora na Inglaterra. O Altino lá da Inglaterra ajuda a gente aqui. Então é claro que você vai contar com a ajuda de outros companheiros, com a presença do livro, da literatura, mas tem alguma coisinha, sabe, um detalhezinho a mais, uma percepção a mais, que isso vem com os processos de experiência. E aí eu trouxe para vocês a experiência de vida de um dos pioneiros do estudo minucioso do Evangelho aqui em Minas Gerais, que foi o seu Leão Zálio. E contei para vocês, isso é público, né, coisas conhecidas por todos que conviveram com o seu Leão, lá em Belo Horizonte. O seu Leão, ele fica viúvo, a esposa, a Sebastiana, ela deixa ele, né, volta para a pátria espiritual e ele fica com uma menina, uma filha, então, com 20 anos, com paralisia cerebral. E ele vai cuidar dessa filha sozinho até os 45 anos da menina, quando ela desencarna. Ele já com 85 anos, um senhor. Então, todo mundo que conviveu com o seu Leão é unânime em afirmar, ó, muito da capacidade de percepção acurada, né? O poder de entendimento que ele tinha quando um versículo caía na mão dele era em decorrência da luta diária, das dificuldades diárias. E aí nós usamos algumas metáforas, 2 metáforas bíblicas e uma metáfora da literatura brasileira, para ilustrar como o processo de experiência árdua que se inicia, que um dia tem fim, mas depois, quando ele termina, como ele deixa para a pessoa um legado. E o legado é a visão, é a capacidade de perceber e enxergar o Evangelho de Jesus nas coisas, na vida, né? Quais foram as metáforas? Primeiro, a metáfora da jornada de Moisés pelo deserto Sinai, fugindo da perseguição dos egípcios, não é? Quantos anos? 40. 40 anos. E depois a metáfora, a segunda metáfora bíblica que a gente explorou, que foi a permanência de Jesus 40 dias no deserto da Judéia, na companhia de João Batista, possivelmente. Quantos dias? 40 dias. Ele fala possivelmente, mas o Humberto de Campos afirma que Jesus ficou 40 dias no deserto da Judéia com João Batista e passando as mesmas dificuldades, ele dá a entender assim, né? A mesma fome. Ele não ficou que ele podia ser assim, eu sou Jesus, eu não preciso passar por isso. Mas ele quis viver
as dificuldades que João Batista vivia. Que João Batista se alimentava de mel, diziam, né, e gafanhotos. Devia ter alguma outra coisa, algumas frutas silvestres, né? Deve ter, dizem que tem proteína, mas dizem que tem proteína, né? Tostadinho, Então, comida tostadinha. É igual camarão frito. O Patrick, agora, que viajou para o México, aí de tarde ele estava. Patrick, já chegou já. Aí ele estava lá no restaurante, aí ele pegou o gafanhoto assim. Pai, você sabe o que é isso aqui? Isso é para mim, está parecendo um gafanhoto. Pois é, um gafanhoto fritinho. Aí ele botou na boca. Tá gostoso? Tá muito torradinho. Não, na China, né? Na Tailândia, na China, naquela região toda. É proteína. Mas aí, voltando a João Batista, a Jesus, ele ficou 40 dias, parece que ele emagreceu, segundo o Humberto de Campos, diz que ele ficou abatido. E quando ele retornou naquela época, hoje parece que não é mais, para o oásis de Jericó, onde Jesus, onde ele se reabasteceu de todos aqueles 40 dias que ele ficou lá no deserto com João Batista. Isso prova que isso aí também tem político, né? Isso aí também tem metáfora. Não é? Sim, da parte tem, física. deve ter, isso que eu ia dizer, deve ter metáfora, até porque... não é da parte física como a gente imagina. Ele falou assim, não tem um trecho lá que os discípulos falam, mas vê se o senhor não vai se alimentar. E fala, eu me alimento sim, fazendo das a palavras vontade do do meu pai. Exato. Isso aí. Mas ele, como um ser, estava aqui... Mas ele, de repente, não precisaria, porque, obviamente, mesmo que, né? Você alimenta de tudo, escolhe aqueles fundos mais puros, né? Mas, de qualquer maneira, é uma informação de que ele não teria tido privilégios, vamos dizer assim, né? O que ele fez seria por conta da sua própria emancipação espiritual. Mas não que ele quisesse, era natural. É símbolo também. Não é puramente físico que a gente interpreta. Isso aí. Mas é muito interessante essas histórias que tem lá, Humberto de Campos falando do Nova, que maravilhoso. Ele narra como se realmente Jesus tivesse experimentado. Ele fala mesmo. Né? E ali, esse período que se inicia, no caso de Jesus saindo da Galiléia, indo até a Judéia, no caso de Moisés saindo do Egito até a Terra Prometida, esse processo é uma jornada árdua, difícil, né? Dificultosa. Se torna difícil, se torna dificultosa por conta da ausência de alguma coisa muito precioso para a vida. E que a informação está contida no próximo número 40. Que é uma referência à letra hebraica mem, que é uma referência à palavra maim, que quer dizer água. Então, a água, ela representa o carinho de Deus, o conforto de Deus, o zelo de Deus, o socorro de Deus com aquele que peregrina no deserto. Um poço de água que você encontra, um odre de água que você consegue obter por meio da hospitalidade. Isso tudo é bênção de Deus para quem peregrina no deserto. O que são, né, as porções de água descedentando as nossas agruras ao longo de uma vida? Um passe, uma conversa amiga, uma canção do Tim Vanessa, né, um bom livro, o Paulo e Estevão, o abraço de um companheiro, né, uma visita de um beija-flor no jardim, na varanda da casa. Todo dia, toda hora, o dia inteiro, tem dois lá de luz botaram e os dois brigam. Aí eu chego para com essa briga. Tá bonitinho. Essa peregrinação aí também é outra passagem simbólica. Mas, apesar de que eu acho assim, caso realmente eles tivessem passado algum tempo no deserto, não sei se 40 anos, mas teria sido muito importante que
o povo aprender a se disciplinar, Sim. aprender a conviver, aprender a enfrentar as dificuldades que eles tinham. Mas é uma passagem simbólica também. Tem outra vertente que o Haroldo fala. Não sei se Haroldo é disse, né, tem que assistido. É porque a maioria é êxodo, simbólica, né? É um caminho que o Espírito faz durante todas as reencarnações até chegar na Terra Prometida, que é chegar ao Espírito puro. Então, é um símbolo. O deserto significaria isso. Nós somos peregrinos até chegar na Terra Prometida, a Terra da Promissão que tem lá na Aurora. A gente, quando chega no estado de Espírito puro. É um símbolo. Tudo, quase tudo, né? Em cada reencarnação, nós temos os desertos e temos os oásis. Isso, exatamente. Né? Nessas passagens, como peregrino, né? É que a gente vai robustecendo o espírito, né? Nessas aquisições. Até chegar nessa condição. Os oásis, até chegar em evolução. É verdade. Que é o que ele está falando. Os oásis, que a Yolanda está se referindo, ele está falando aí da música, do Tim Vanessa, das bênçãos que Deus envia para nós, são os oásis. E a gente vai peregrinando no deserto, que são as nossas dificuldades pela vida, em cada encarnação, até chegar num ponto que a gente se liberta de tudo isso. Chega na terra da promissão. Ganha a vida eterna, né? Ganha a vida eterna. Isso aí. Hoje eu li uma lição que a minha irmã mandou atrás, de que nós somos acompanhados pela mente do Cristo. Mas eu imagino. Não é? Porque se ele sustenta o mundo, a gente não avalia isso. se ele sustenta o mundo, ele sustenta todos nós. A vida é sustentada por ele. Lá no caminho da luz está ele só. É isso que eu tô falando. Me deixa mentir sozinho. Não, eu sei, eu já estudei 500 milhões de vezes. Ele fala Falta que instalar 500. ele sustenta a vida toda a terra. de vida e de toda a parte material também. Tudo é sustentado Eu acho pelo Cristo. maravilhoso. Mas eu tô falando, se ele sustenta a vida, todo o sistema da Terra, sustenta todo mundo também. Por que estaremos fora? Com certeza. Como filhos de Deus. Eu acho isso fantástico, gente. A gente não consegue imaginar o que é o Cristo, quem é o Cristo. Nossa, a sua grandiosidade, o seu amor. Ele sustenta tem aquela passagem. Você viu aquela passagem, não é? Sustenta todo tipo de vida na Terra. Muita coisa. E a integridade da matéria também. Ele sustenta isso também. Se olhar um fragmentozinho de terra, assim, se você começar a observar a quantidade de vida que tem nisso, constante ali, você, para a gente, é muito verdade. A dimensão é grande demais. O problema é que a nossa rebeldia é muito grande, né? Tanto E aí qualquer coisa, me desculpe a palavra, a gente estribucha coisa mínima. Tanto é que ele fala, eu e o Pai somos um. É verdade. É a unidade. A unidade. Está integrada a Deus, completamente, 100% integrada a Deus. É muito lindo, né? Estaríamos falando aqui até... Desculpa, mas... Qualquer empurrãozinho... Não, imagina. Deus descedentando os peregrinos que atravessam o deserto. Fala da água. Com períodos tensos, né? Períodos de 40 dias, com uma enfermidade, né? A Adriana estava relatando para a gente, né? Precisou fazer uma cirurgia, ficou hospitalizada um mês, né, Adriana? Então, 30 dias, 40 dias. Então, tem aqueles períodos difíceis, assim, que você, enquanto está atravessando, você acha que aquilo não vai ter fim. Não é, Adriana? A gente acha que não vai, isso não vai ter fim. Um dia tem fim. E aí, quando tem fim, você olha para trás, para o caminho que você percorreu e fala, valeu a pena. Eu saí dessa experiência mais sábio, mais lúcido, mais maduro, mais dono da situação íntima, né? Com mais autocontrole sobre minhas emoções, sobre os meus impulsos. Eu saí vitorioso. E aí, a última metáfora que nós usamos na semana passada foi a metáfora do livro Grande Sertão Veredas,
que é a peregrinação do jagunço Riobaldo e o seu bando pelo liso do Sussuarão, né? Que é um desertozinho que tem lá na Bahia, no interior da Bahia, que é um deserto de 150 quilômetros, de uma extremidade à outra, de areia fofa, ausência de água, aqueles processos todos, né? E aí o Riobaldo, o personagem Riobaldo, precisa atravessar o liso do Sussuarão para vencer o inimigo que está na outra ponta. E a filosofia disso é, se eu vencer o liso do Sussuarão, se eu conseguir atravessar esse deserto, depois eu derroto qualquer inimigo. Uma metáfora poderosa para quem passa por uma enfermidade, por exemplo, né, Adriana? Né? Depois que você termina o processo, lá de 30, 40 dias, 1 ano, 3 anos, 10 anos de luta na enfermidade, por exemplo, você vence qualquer inimigo íntimo. Mesmo quando desencarna, eu acho que deve ser um alívio muito grande. Verdade. Chegar do outro lado e falar, poxa, eu passei por tudo aquilo, mas valeu a pena. A vida continua, eu estou aqui agora. A gente já falou isso. É, né? A gente passa por essas dificuldades, que de vez em quando a gente passa, e chega no final e diz, puxa, que bom, passei. Bom, pelo menos a gente acha que Passa pelo menos por aquilo, né? Passou por aquele trecho, faltam outros, né? Faltam outros, mas aí são aqueles Isso que eu digo, por exemplo. oásis que tem pela frente que vai te reabastecendo. A minha situação aqui é um processo educativo. É um processo Todos nós. educativo. Toda dificuldade. Jacu também está lá. Toda nossa dificuldade é uma oportunidade. É isso, exatamente. Qualquer deserto é aprendizado para você chegar melhor no oásis. Ó, Jesus vai fazer a cirurgia terça-feira. Vai tirar, repor o osso, fazer uma não sei o que lá no dente, que o osso tá, não tem, desmanchando, não tem aqui, entendeu? Aí vocês puderem vir por ela também. Não sei se é terça-feira de manhã. Você já imaginou, Chico, se a gente fosse reclamar toda vez que tivesse que ir lá para o hospital, fazer aquele monte, aquela bateria, Nossa, sabe? Faz, volta, vem, volta, aí vai para o hospital, fica lá, toma aquela anestesia, se apaga, não vê o morto quando você volta. Eu passei isso. Você está limpando pelo espelho. Eu estava lá deitado. Tirando fora. Aí eu estava lá deitado, lá na UTI, só olhando lá, vendo a movimentação, eu estava tranquilo. Olhando, fazendo prece para todo mundo. Eu fiz lá uns quadrinhos para o pessoal que estava lá. Deixei lá com os quadrinhos que eu fiz. Aí estava olhando lá, um reclamando, outro querendo dar um murro no rosto da enfermeira. Aí o homem lá gritando, me tira daqui, me tira daqui. Graças a Deus você estava lá, né? Para rezar com o pessoal. Eu pensei nisso, poxa, vou vir para com essas pessoas, eu não estou entendendo. Não conseguiram entender que o que estão passando é necessário. Vai ter que passar mais ainda. Eles veem e não enxergam. Ouve, mas não. E aí, como aquilo não for suficiente, vai ter que. Vou retomar. Exatamente. Passa por problemas maiores depois. É o que a gente não consegue entender, né? Que o mal é o remédio. O mal é. Exatamente. A cura está na doença. Exatamente. Eu acho que eu memorizei isso por minha causa minha. A dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor nos marcou para a glória da vida eterna. Sede pacientes. A paciência é uma virtude. Você escreveu isso hoje, né? Você escreveu isso hoje, sede paciente. A mensagem que você mandou hoje. Acho que foi ontem. Foi ontem. Eu vi assim, a carapuça serviu. E todas as vezes que escolhe assim, qual é a virtude que você vai escolher? Paciência. Paciência. Eu também. Paciência. Eu também. Acho que mais preciso. Vamos ver mais um pouquinho, que já são 7 Depois você horas. passou aqui, ó, com uma linguagem bem popular. Tudo é café pequeno. Tudo fica pititinho. Não é assim? Só que, no meio das explicações sobre esse processo, essa peregrinação,
essa trajetória, essa travessia em direção à cura, você inicia a trajetória doente e termina ela curado. E nós estamos falando de alma. Eu mencionei também, enquanto eu explicava isso para vocês, que a água, mãe, no deserto, ela também tem um outro sentido. Também representa a força de Deus, mas um outro sentido. E nós vamos pegar essa explicação que vai ser o mote para o versículo de hoje. Vou só lembrar essa explicação e depois a gente adentra no versículo de hoje. O que eu falei? Vamos ver quem vai lembrar. O deserto em Israel, ele é uma região escarpada, com um relevo muito acidentado, cheio de cânions, cheio de valas, cheio de precipícios, de desfiladeiros, né? De abismos. Então, quando a água lá no norte, lá no Monte Líbano, na terra dos brimos nossos, viu, seu Murilo? Quando a água derrete, quando a neve derrete no Monte Líbano e a água desce escorrendo, né? E ela adentra Israel, ela adentra com muita força. E coincide justamente com um período raro, mas com algumas boas chuvas que acontecem. Então, ela sai fazendo muito estrago. São cheias, né? Esses vales, esses cânions ficam repletos de água. Então, quem não consegue se safar do fundo do precipício, subir para a parte mais alta, vai ser aniquilado pela força da água. Só que essa força destruidora da água, que sai derrubando árvore, que sai, né, arrebatando rebanhos de ovelhas inteiros, né? Essa força, ela tem um lado destrutivo, ela tem um lado desagradável, né, que causa esse desconforto geral, mas depois que passa o transtorno, ela enche os reservatórios subterrâneos, né, e é uma região que depende muito dos poços, e também fertiliza o solo para a agricultura. Isso também é presença de Deus. A água representa a presença de Deus quando ela dessedenta, quando ela alivia os pés cansados, mas ela também é a presença de Deus quando ela destrói para renovar. Existem situações na nossa vida, dificuldades que Deus, na sua infinita sabedoria, nos propõe e que, enquanto a dificuldade acontece, a gente não entende ela. A gente acha que aquilo lá não faz sentido. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando isso? Por que Deus me mandou um fardo assim? Você não entende enquanto está vivendo aquilo. Aí depois que passa, depois que brota a primeira flor, depois que você cava o primeiro poço, aí você fala, era para isso. Aí faz sentido. Aí você entende. É preciso a chuva para florir, né? A música do Renato Teixeira e do Almir Sater, né? É preciso a chuva para florir, exatamente. Precisa a chuva para florir. E também lembrando Guimarães Rosa, tosou-se, floreou-se. Né? Então, às vezes, Deus precisa quebrar nossos espinhos, aqueles galhos ressequidos da nossa personalidade, precisam ser tolhidos, precisam ser tosados. Mas enquanto a gente está no calor dos acontecimentos, enquanto a chapa está quente, né, Tonzinho? Ninguém entende isso. O estudo da semana passada é um convite. Que convite? Esperar, esperar. Espera. Espera a chuva acabar, espera a estação se encerrar. Vamos ver o que ela vai trazer de novo para a nossa vida. O que é essa enfermidade, esse desemprego, né? Essa dificuldade em família. Vamos ver o que vai trazer de novidade para a minha existência. Tá bom? Tá bom. Aí ele já vai começar
Ele vai começar o capítulo... O capítulo 20, o versículo 24. Ele estava só rememorando, que foi muito bom, né? Porque a gente se lembra de coisas que eu não lembrava, ainda mais tanto tempo, se a gente não lê, a gente esquece mesmo. A gente fica no vermelho. Uhum. A gente acaba ficando pouco tempo sem esse contato e acaba... Esquece mesmo, com certeza. Porque quem já passou dos 30 esquece rapidinho. Ainda bem que eu não passei. Meus amigos, nós estamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje. Vocês não saem daí que nós ainda vamos fazer nossa prece. Encerrando o nosso estudo e convidando vocês, o povo está aqui, está alegre, feliz, convidando vocês para no próximo sábado a gente começar, o estudo do capítulo 12, continuando Mateus, versículo 24. Que nós vamos postar no nosso grupo qual vai ser o versículo. E sábado que vem a gente tem novo encontro. Beijo para todo mundo, bom domingo, boa semana. Beijo no coração. Beijo no coração aí, tchau, tchau. Pronto. E vocês, meninos? Qual deles? Tá tudo bem aí? Hoje é que eu passo? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Luciene, Marinete, tá tudo bem? Então tá bom. Tudo bem, graças a Deus.